Segundo o site The Wrap, um agente de Hollywood fala que as concorrências do Superman no mesmo mês não é um grande problema. O problema é se o James Gunn vai conseguir trazer o Superman para a geração Z. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Vamos conversar sobre esse vídeo aqui. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá, diferente dos vídeos aqui, beleza? Siga lá, curta lá, vídeos curtos, aqueles vídeos que vocês gostam. Obrigado aos membros, aí tem os bate-membros que apoiam o Terra Zero e os super membros que apoiam o Terra Zero. Se virar um membro como eles, agradeço muito. Tamo junto. Valeu. Um agente de Hollywood falou que a concorrência não vai ser o maior desafio de Superman. Embora as datas de lançamento sejam importantes, não acho que o desafio seja Jurassic World Rebirth ou qualquer outro filme. O desafio é quase inteiramente uma questão de saber se o Superman vai ressoar com o público de hoje. Eles conseguirão atualizar com sucesso um personagem da era Eisenhower para que o público da geração Z de 2025 consiga se identificar com ele. Fora o que envolve o Batman, se deve esperar o desempenho de Superman antes de decidir qual herói seguirá. Dar sinal verde para Supergirl pode parecer arriscado, mas ajuda a expandir o novo universo e mostra comprometimento com a marca. Beleza, ele tá falando uma coisa que é tipo assim, o James Gunn vai pegar o Superman e vai trazer ele pra modernidade, porque o que ele fala, você vê a visão que Hollywood tem de Superman, né? Por isso que eu falo aqui pra vocês, e eu vou repetir isso 200 milhões de vezes. Série da CW não significa nada pra marca do Superman. Quando você vê um agente hollywoodiano falando isso, o que ele quer dizer? Olha, depois de 1978 nunca mais deu certo isso daqui, entendeu? Ele tá falando de um Superman antigo, né? Ele tá falando de, tipo assim, quando que a gente viu uma franquia de sucesso de Superman no cinema? Lá nos anos 70, 80 teve uma franquia com 4 filmes, 2 eram bons e 2 eram horríveis, entende? Então o Superman, ele oscila muito no cinema, porque a Warner não soube lidar com esse personagem. Ou seja, ele tá falando que talvez, como é que ele fala em inglês, né? Pode ser que seja arriscado, né? Esse pode ser muda muito a frase, né? Então, tipo, se você tirar, tipo assim, deve ser arriscada, aí é tipo mais agulha, né? Tipo assim, mais pontudo. Aí a resposta é a opinião dele. Mas ele tá falando de Supergirl. Tipo assim, se o Superman não der certo, e Supergirl, entendeu? Se ele conseguir trazer o Superman e Supergirl, que se assemelha com o nome. É verdade isso, mas são dois filmes diferentes, né? Um é no espaço e um é aqui na Terra, só que, de fato, a Supergirl, ela pegaria muito um hype negativo, não sei se existe isso, hype negativo que vem até agora, do tipo, se o Superman não fizer dinheiro, as pessoas não vão assistir a Supergirl por conta do nome, né? Mesmo se for um filmaço, as pessoas não vão assistir a Supergirl. Mas tem uma coisa, assim, que é assim, quando você vê uma pessoa falando isso, é o quê? Um personagem que durou porque ele é uma grande marca. Se ele não fosse uma grande marca, ele morreria. Se fosse, sei lá, fala uma franquia, um Transformers da vida. Se tivesse acontecido isso, que aconteceu com o Superman, ficar anos sem filme, e anos sem filme de sucesso, porque aí, qual que é o ponto? Você tá falando aqui de um personagem que ele precisa vir agora pra modernidade, e ele precisa dialogar com o que é os super-heróis hoje. E o que o James Gunn tá fazendo é meio ousado, tipo assim, não é nem que é ousado, ele tá fazendo o que tem que ser feito. Ele tá pegando um personagem que ele é bondoso por si só, tanto que você vê as pessoas falando da sunga por cima da calça, dele ser muito bonzinho, filme ser muito colorido, você vê isso, mesmo dentro de uma bolha. O que você pensa? Você fala assim, beleza, esse personagem ele sofreu por décadas no cinema, e eu falo isso aqui, ele sofreu por décadas, e aí você tem, qual que foi a última versão dele? A versão mais sombria possível, de um cara que fala que ninguém permanece bom nesse mundo, que ele não salva o pai dele, tá ligado? Pensa assim, o cara não salvou o pai dele, e tipo, não existe nada no roteiro que argumente ou que refute o que eu tô falando. Agora, tem um ponto pra mim que é importante. Ele fala, tipo assim, como se o Superman fosse ultrapassado, né? É o que eu senti. Mas ele tá dando uma opinião, tipo, meio em cima do muro, assim, ele não consegue ir tanto pra lá nem tanto pra cá. Por quê? A DC, ela vai ter que se provar, sobretudo nesse filme. E o James Gunn tá se provando. Porque o James Gunn, ele é um bom diretor, ele já fez filme de sucesso, tudo que ele pega faz sucesso, mas ele é um cara que ele nunca trabalhou com personagem grande. Eu sempre falei, né? O máximo que ele foi com a Arlequina, que é uma personagem grande na cultura pop. Todo mundo sabe quem é a Arlequina. Mas ali foi o máximo. E outra, não é um filme dela. É um filme dela e mais vários outros super-heróis desconhecidos. Então, ele tem o estigma
do diretor, que só faz filme de personagem C, D, E, F, Z. O Superman é outro patamar de super-herói, a exigência é muito grande, o estúdio cobra muito mais, tudo é pior, tudo é mais difícil, tudo é mais difícil. E eu sinto que as pessoas, elas pensam que o Superman hoje, ele meio que não funciona porque ele é muito super, ou porque isso, ou porque aquilo. Na verdade, o Superman, você pega todas as histórias dele, as melhores histórias, ele é sempre muito poderoso, porque é natural isso. Eles estão introduzindo elementos para criar um universo compartilhado. Às vezes você tá fazendo certo, eles estão indo pro caminho certo com esse filme, com as outras primeiras 4 produções. Só que a qualidade precisa prevalecer. Eu acho que esse filme, ele, tipo assim, além dele ter que ser um grande filme, ele tem que ser um grande entretenimento para muita gente. Então, ele não é só um filme de super-herói, precisa ser um filme de fantasia que agrade muita gente, né? É difícil você fazer isso com super-herói às vezes, tipo, o Nolan pegou o Batman e falou assim, olha, mesmo se você não gostar de super-herói, você vai achar um filmaço policial, pelo menos, entendeu? Que é basicamente isso que ele faz no Cavaleiro das Trevas, sobretudo. Pros dias atuais, é você fazer o que ele é, tá ligado? Porque pensa, hoje você pega os quadrinhos do Superman, tudo bem, quadrinho é um nicho pequeno, a gente não pode comparar com o cinema. Mas os leitores de quadrinho, quando eles pegam um gibi do Superman pra ler, o que eles pensam? Eu já sei o que é o personagem, eu quero ele do jeito que eu gosto. Porque o Superman, ele teve algumas abordagens toscas feitas pela DC, né? Tipo, ao longo dos anos, a DC, em alguns momentos, anos 90, ela matou o Superman, por exemplo. Né? Ela matou o Superman e tal, nossa, matamos o Superman. Aí depois fez todo aquele alarde. E aí depois eles começaram a trazer o Superman pra outras coisas, Superman elétrico, né? Eles começaram a fazer umas coisas tipo 952. E no fundo, ela sempre volta pra trás. Ela fala, pô, isso aqui não dá certo. Vamos voltar algumas casas, porque ele não é um personagem versátil. Eu sempre falei isso aqui, ele nunca foi em nenhuma mídia. Ele é um personagem versátil. Ele funciona no Injustice porque é um game. Se o Injustice fosse só um quadrinho, ele ia funcionar os 2 primeiros, que é o que aconteceu, né? Ele funciona os 2 primeiros volumes e o resto a galera não compra mais. A galera tá cagando, vai, tipo, que chato, tá ligado? Porque chega num ponto que você quer ver o Superman como ele é. E o Superman como ele é, junto do Batman, da Diana, do Flash, do Lanterna, do, sei lá, ele funciona demais, entende? Então você pega o Reino do Amanhã, por exemplo, que é de 96. O Reino do Amanhã, qual que é a crítica do quadrinho? Ele pega e fala assim, olha, eles criam um monte de personagem violento e genérico, cheio de... É tipo uma resposta à Image Comics, né? Ali nos anos 90. E aí eles falam que aqueles ali são os novos super-heróis da Terra. Os heróis estão reclusos. De repente a Diana vem e fala pro Superman, precisamos voltar, tem uma galerinha aí fazendo uma bagunça. O Superman vai lá na Batcaverna falar com o Batman, enfim. Aos poucos eles vão, voltando. Quando eles voltam, o Mark Waid e o Alex Ross, eles fazem uma parada tão foda, que é a volta dos heróis ali, quando o Superman aterriza, né, os heróis estão tudo ali, você fala, pô, realmente, eles estão falando assim, olha, existe esse monte de personagem que daqui a 20 anos ninguém vai lembrar, que é os heróis da Image Comics, tipo Youngblood. Quando o Mark Waid e o Alex Ross fez o Reino da Manhã, era uma resposta a isso daqui, ó, que era uma das grandes atrocidades da época. Você viu isso aqui, você fala, que é isso, tá ligado? E eu tenho, ó, você vê que a página tá até amarelada aqui, tipo... Eles meio que faziam super-herói, e esses super-heróis aqui, por exemplo, quem lembra deles hoje em dia? Quem que tá pedindo o filme deles, por exemplo? Ninguém, porque é o que é as coisas, é o que o James Gunn tá tentando fazer aqui. Ele fala que ele é muito bondoso no mundo de hoje e pode parecer algo antiquado, né? Que ele ser o Superman é uma resposta pra cultura pop, para as pessoas que falam assim, ah não, ele é muito super, ah não, ele não funciona, ele é muito bonzinho, o Superman é certinho. Se tem uma coisa que o Superman não é, ele é certinho. Ele nunca foi certinho. Ele faz escolhas o tempo todo. Tem aquelas imagens do Superman pairando em cima da Terra, que ali ele tá fazendo escolhas. Ele não pode salvar todo mundo. Ele é o Superman, ele não pode salvar todo mundo. Por exemplo, tem duas coisas que mostram isso, um no quadrinho e um no cinema. Por exemplo, no cinema, o Superman não consegue salvar a Lois, né? No 78. O que ele faz? Ele surta, né? Ele surta e ele faz o tempo voltar. Isso é Superman, era de ouro, era de prata total, muito foda, né? A cena é muito forte, a Lois morrendo nos escombros, ele arrancando a porta do carro e tal, aquilo é muito foda. E aí tem nos quadrinhos também. O Superman Grandes Astros, ele não pode salvar o pai dele, né? Ele chega atrasado, o pai dele já tem um... Ele mesmo, tudo bem, ele não poderia evitar o infarte, talvez, o pai dele, entendeu? Aí o pai dele morre e ele fica pensativo, ele fala, caramba, eu sou o Superman. Eu não posso salvar todo mundo, entende? Então tem todo
um lado de profundidade muito forte com esse personagem. Ele e o Batman, a Diana também, mas mais ele e o Batman, tem uma profundidade de background, de lore deles, e não só de construção de personagem, muito grande. Né? A Diana, por exemplo, ela é jovem pra sempre. Todos os amigos dela morrem e ela continua viva. A missão do James Gunn é mostrar para as pessoas que o Superman é carismático, que o Superman é divertido, que o Krypto é da hora, que ele tem vilões foda, a galeria de vilão do Superman é foda, os poderes do Superman são legais, que a Supergirl é legal. A galera vendo isso, entregando qualidade, é óbvio que as pessoas vão gostar dele, entendeu? Aí o sucesso é relativo, no sentido de quanto que o filme vai fazer, entendeu? Depende de quanto ele vai abrir de bilheteria, quanto ele vai arrecadar no resto do mundo, Ásia, Estados Unidos, depende muito, isso depende de fato. Tem filme que é bom e não faz sucesso, velho, então não dá pra explicar algumas coisas, entendeu? Tem filme que é, tipo, sei lá, tem filme que é lançado num determinado momento, assim, que as pessoas não compreendem o filme. Eu acho que hoje em dia não acontece mais isso, né, de você ter, tipo, um Clube da Luta. As pessoas não compreender, sei lá, um filme de super-herói é diferente de não compreender o Clube da Luta, né? Que é um filmaço, tal, virou um clássico depois de um tempo. No mundo que vários super-heróis é igual ao Superman, é tudo malvado, porra, você vai trazer o Superman pra responder isso daí. Deixa nos comentários a sua opinião. O que você pensa de tudo isso? Tamo junto, até a próxima.